Olá, queridos alunos, tudo bem? Sejam bem-vindos ao meu canal Química na Cuca. Eu sou a professora Valquíria Paiva. Eu sou professora de Química e na aula de hoje nós faremos cálculos estequiométricos considerando a pureza dos reagentes. Vamos lá para a aula? Se você ainda não é inscrito, inscreva-se no meu canal. Falando sobre pureza de reagentes, vamos começar com esta imagem curiosa, deliciosa, que é a imagem de um churrasco. Vamos imaginar que o Covid já acabou. Estou gravando este vídeo em época de pandemia e a gente tem que evitar aglomerações nesta época. Mas vamos supor que esse período ruim já passou. Você vai fazer um churrasco para 25 pessoas. Vamos que cada pessoa vai para esse churrasco para comer apenas 300 gramas de carne. Eu sei que isso é muito improvável, mas vamos considerar só para facilitar nossos cálculos. Se eu tenho 25 convidados, eu tenho que multiplicar essa quantidade de carne que eu quero. Então, eu tenho que ter no mínimo 7,5 kg de carne para alimentar os meus convidados. Só que eu não posso considerar esse mesmo peso se eu tiver uma carne com osso. Então, para esse meu cálculo aqui, eu vou ter que comprar mais de 7,5 kg se a minha carne, por exemplo, tiver osso, né? Para que sobre, depois de retirados os ossos, pelo menos os 300 gramas que eu calculei de carne limpa para os meus convidados. Então, no caso dos cálculos com as substâncias impuras, ou seja, quando os reagentes não são 100% puros, vai acontecer uma situação semelhante. Vamos considerar reações químicas com substâncias impuras, então. É comum a gente utilizar reagentes impuros, principalmente em reações industriais, porque são reagentes mais baratos, mais acessíveis, e porque muitas vezes eles já são encontrados na natureza cheio das suas impurezas. É o caso dos minérios, por exemplo. Vamos analisar aqui, neste exemplo, o caso do calcário. Vamos supor que aqui nós temos 100 gramas de calcário nesse desenho. Ela é a amostra de um material impuro, ou seja, esse calcário ele é a substância impura. E vamos supor que o que me interessa nesse calcário são os 90 gramas do carbonato de cálcio, que seria a parte pura que me interessaria, sendo a minha substância principal. Eu tenho que considerar que ele vai vir acompanhado de algumas substâncias impuras, né, as impurezas, a escória, que no seguinte exemplo nós vamos calcular melhor alguns dados, mas vamos supor que aqui seja 10 gramas de impureza, que é o que resta, é o que não me interessa. Que, muito importante, a impureza não vai participar das reações químicas. Então, vamos considerar o grau de pureza. O que é o grau de pureza, ou o P minúsculo, que eu estou representando aqui? Ele é o quociente, ele é a divisão entre a massa da substância pura e a massa total da amostra. Vamos considerar como exemplo o calcário do slide anterior. A minha massa de calcário era 100 gramas. A massa da substância principal era carbonato de cálcio, 90 gramas. E a massa de impureza era 10 gramas. Então, para descobrir o grau de pureza da minha amostra, eu tenho que pegar a massa da substância pura e dividir pela massa total da amostra. 90 dividido por 100, o grau de pureza é 0,9. Também existe a porcentagem de pureza. A porcentagem de pureza que eu estou representando pela letra P maiúscula é a porcentagem da massa da substância pura em relação à massa total da amostra. Então, retomando o exemplo do calcário. 100 gramas de calcário vai corresponder a 100% da minha amostra. Se eu tiver apenas 90 gramas, quanto que isso corresponde? Então, vai ser correspondente a P.
que vai ser 90% de pureza. Vamos aqui considerar alguns procedimentos. Trabalhe com os exercícios somente com a parte pura, porque as impurezas não participam, não vão reagir na reação química. Então, como que a gente calcula a pureza, como eu acabei de mostrar? Considere o valor da amostra como 100% e, se tiver substância pura, considere a uma porcentagem que você vai calcular. Segundo ponto, resolva as questões através de uma regra de 3, utilizando a quantidade da substância pura encontrada no procedimento anterior. Depois, em questões onde for pedida a quantidade da amostra, ou seja, o total de parte pura mais parte impura, nós devemos calcular a quantidade que reage, primeiramente, e só depois igualá-la à porcentagem de pureza. E é assim que nós vamos descobrir a quantidade da amostra quando nós considerarmos igual a 100%. Então, a quantidade da substância pura corresponde a X% de pureza. A amostra que vai ser calculada, 100%, né? Vamos ver alguns exemplos para ficar mais visível e compreensível. O exemplo número 1. Uma amostra de calcita contendo 80% de carbonato de cálcio sofre decomposição quando submetida a aquecimento, segundo a equação abaixo. Então, o carbonato de cálcio, CaCO3, sob aquecimento, vai formar o óxido de cálcio mais o dióxido de carbono. Qual vai ser a massa de óxido de cálcio obtida a partir da queima de 800 gramas de calcita? Então, vamos lá passo a passo. O enunciado, ele nos fala que a calcita contém apenas 80% de carbonato de cálcio. Então, vamos calcular quanto que isso corresponde na amostra, certo? Se eu tiver 100 gramas de calcita, eu sei que ele vai corresponder a 80 gramas de carbonato de cálcio. Como eu tenho 800 gramas de calcita, quanto que isso vai corresponder a X? Então, o valor vai ser 640 gramas de carbonato de cálcio puro. Note que é apenas essa massa, ou seja, a massa da substância pura, que vai participar da reação. Então, nós teremos o seguinte cálculo estequiométrico. Primeiro, considere massas molares do carbonato de cálcio igual a 100 gramas por mol e do óxido de cálcio 56 gramas por mol. Aqui na reação química, nós teremos, a partir dos cálculos que acabamos de fazer, né? 100 gramas de carbonato de cálcio, esses 100 gramas vem de onde? Da massa molar dele. Vai formar, né, vai corresponder a 56 gramas de óxido de cálcio, que veio também na massa molar. Se eu tenho 640 gramas, que veio do meu problema, vai ser igual a Y. Então, aqui nós chegamos ao valor de 358,4 gramas de óxido de cálcio, que é a nossa resposta. O exemplo 2. Obtiveram-se 180 litros de dióxido de carbono, medidos nas condições normais, pela calcinação de um calcário de 90% de pureza, com as massas atômicas carbono igual a 12, oxigênio igual a 16 e cálcio igual a 40. Qual foi a massa de calcário consumida nesta reação? Então, essa questão ela é inversa da primeira que nós acabamos de ver, né? Na questão anterior, eles nos davam a quantidade de reagente impuro e pediam quanto de produto que ia ser obtido. Nessa equação agora, nesse exercício de agora, nós temos a quantidade de produto que já foi formado e é pedido para nós a quantidade do reagente impuro que foi utilizado. Então, vamos começar pelo cálculo estequiométrico normal, que nós teremos sempre as quantidades de substâncias puras. Então, a gente só calcula a substância pura, que é o que vai reagir. Considerando a equação química, carbonato de cálcio vai formar
CaO mais CO2. O CO2 ele é o gás. Nesse exercício é ele que vai para a atmosfera, né? Então, nós temos que a massa molar do carbonato de cálcio, que nós acabamos de falar no exercício anterior, é 100 gramas. Essas 100 gramas vão gerar na CNTP 22,4 litros de gás, porque aqui nós temos 1 mol de todas as substâncias que estão reagindo, né? X gramas, que é o que eu estou procurando, vai formar os 180 litros na CNTP. Então, eu terei a massa de 803,57 gramas de carbonato de cálcio puro. Aqui o próximo passo é um cálculo de porcentagem, que vai nos dar qual que é a massa de calcário impuro que o problema nos pede. Então, eu sei que 100 gramas de calcário impuro, ele vai possuir 90 gramas de carbonato de cálcio puro, porque o exercício nos deu que ele tem 90% de pureza. X, que é o que eu estou procurando, qual é a massa de calcário impuro, né? Que vai nos fornecer 803,57 gramas de carbonato de cálcio puro. Então, o valor de X será 892,85 gramas de calcário impuro. Note que essa massa que nós acabamos de obter, né, ela é maior do que a própria massa de carbonato de cálcio puro que a gente calculou, que é 803,57, que foi obtida no cálculo estequiométrico. Então, lembra da história do churrasco? Que a compra de carne com osso, ela tem que ser considerada, né, para comprar mais. Nesse caso aqui, né, no caso de reações com reagentes impuros, nós temos que observar isso também, que as substâncias impuras elas vão ter uma massa maior, para que, retiradas as impurezas, sobe a massa de substância pura que nós estamos buscando. Vamos ver o exemplo 3. O gás hilariante, que é o N2O, pode ser obtido pela decomposição térmica do nitrato de amônio, que é o NH4NO3, se de 4 gramas do sal obtivermos 2 gramas do gás hilariante, podemos prever que a pureza do sal é da ordem de... Então, essa questão também é diferente das anteriores, porque agora está procurando o valor da pureza do reagente. Então, vamos lá. Então, vamos partir do cálculo estequiométrico. Nós temos que considerar as massas molares das substâncias. Do NH4NO3 é 80 gramas por mol e do N2O é 44 gramas por mol. Portanto, nós teremos aqui os 80 gramas que vêm justamente da massa molar do NH4NO3 vão formar 44 gramas do N2O. X, que é o que eu estou procurando, vai formar os 2 gramas que o exercício nos forneceu. Então, o valor, né, de NH4NO3 puro é 3,636 gramas. Novamente, veja que essa resposta que nós obtivemos, ela se refere ao nitrato de amônio puro, porque o cálculo baseado diretamente na equação, ele sempre vai se referir às quantidades que efetivamente reagem. E como nós já falamos, o que reage é a substância pura. Então, vamos lá para o cálculo final. Um cálculo de porcentagem. Se 4 gramas do sal, ele contém, né, 3,636 gramas de NH4NO3 puro, 100% do nosso sal, né, que seria nossa pureza, vai ter quantos por cento do NH4NO3 puro? Então, o valor será de 90,9%, que nós podemos arredondar aqui para 90, letra B. Vamos ver uma observação, então. Nesses 3 exemplos que nós acabamos de mostrar, a regra de 3, ela corresponde ao cálculo estequiométrico.
E eles, novamente, repetindo para ficar bem guardadinho. Só podem participar as quantidades de substâncias puras. Os cálculos relativos às impurezas, ou seja, porcentagem de pureza, eles só são feitos antes ou depois do cálculo estequiométrico. Então, essa foi a nossa aula de hoje. Muito obrigada por assistir. Inscreva-se no meu canal, deixe seu like, compartilhe. Fique com Deus. Tchau!